Olá, chegamos ao nosso 1000º Conversa de Peso, com uma presença mais do que especial. É um dos empresários mais respeitados de todo o Brasil, das Américas. Hoje a gente vai falar de empreendedorismo, de Rio Grande do Sul e de Brasil. Meu convidado de hoje, natural da Serra Grande, em Gramado, filho do seu Claudino e da dona Leopoldina, estudou no Seminário São José, em Gravataí. Pai de 3 filhos, foi office boy, balconista e escriturário. Formado em Ciências Contábeis pela URGS, 2 anos depois, em 1979, tornou-se diretor-presidente da Calçados Beira Rio, empresa com mais de 9.000 funcionários e presente em mais de 80 países. No mesmo ano, filiou-se ao MDB, partido de oposição ao regime militar instaurado. Em Igrejinha, presidiu a comunidade católica da cidade e o Círculo de Pais e Mestres da Escola Olivia Lammenhirt. Em 1988, foi eleito prefeito da cidade. Em 92, o vereador mais votado. Foi presidente do Sindicato das Indústrias de Calçado e diretor da Câmara da Indústria e Comércio do Vale do Paranhana. Em 97, filiou-se ao PFL, foi vice-presidente da Bicalçados e conselheiro da FENAC. Em 1998, foi eleito deputado federal, com 57.349 votos. Foi fundador do Partido Humanista Social, o PHS. Na Câmara, integrou as comissões de Finanças, Tributação, Fiscalização, Controle, Relações Exteriores, Trabalho, Administração e Serviço Público. Hoje teremos uma conversa de peso com Roberto Argenta. Seu Roberto, que honra poder entrevistar o senhor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui e incentivar a todos os jovens, né, a serem empreendedores, porque a coisa mais linda do mundo é empregar gente e formar pessoas. Natural da Serra Grande. Serra Grande, até os 11 anos de idade, eu trabalhei com meus pais na agricultura. No seminário foi muito bom para uma disciplina, aprendi bastante, né? E aí depois achei que aí eu queria ser, como meu pai era pequeno agricultor, eu queria fazer agronomia. Aí fiz vestibular, não passei, mas a agronomia não podia. Eu tinha que trabalhar e era o dia todo. Aí eu optei em fazer administração e passei na segunda opção em ciências contábeis. Aliás, foi bom, porque ciências contábeis você aprende economia, você aprende a administrar e aprende os números. Então, para você poder administrar, conhecer os números é muito importante. Então, foi um período muito bom. Trabalhei de empregado durante esse período, aprendi muito. Tem um detalhe aí que não... Quando eu tinha 21 anos, em Porto Alegre havia a Bolsa de Valores. Eu fui operador na Bolsa de Valores, operador mais jovem da Bolsa de Valores do Rio Grande do Sul. E aí trabalhei numa empresa de auditoria, Pricewaterhouse, era a maior empresa de auditoria do mundo. Mas aí chegou um momento assim, eu revisar o que os outros fazem, eu vou fazer. E aí valeu a pena, né? Começamos na beira do rio, era um barracão de madeira coberto de zinco na beira do rio. Tinha em torno de 10, 12 empregados, uma máquina de costura só, mas muito trabalho, dedicação. Tem uma ideia, eu fazia a faxina da fábrica aos sábados, fazia meio de tudo, né? E estamos aí hoje gerando empregos, formando pessoas e vendendo para o mundo todo. Sr. Roberto, a gente olha para essa história hoje, é fácil contar ela, né? Mas Sim. Ninguém imagina como foi esse dia a dia. Quais foram aqueles momentos mais difíceis no meio dessa caminhada, hein? Olha, eu diria assim, superar obstáculos é bacana. Então teve momentos difíceis, sim, teve momentos assim do plano cruzado. Eu me lembro na Feira da Francala em São Paulo, houve um momento que todos os estandes fecharam, colocaram uma cruz na porta. Mas eu pensei assim, se todo mundo fechou, os clientes que tem vão vir aqui. Maravilha. Então toda crise é uma oportunidade. Toda crise é uma oportunidade. Claro que tivemos momentos difíceis, sim, sem dúvida nenhuma, mas persistência. Quando você tem um negócio, vai ter momentos difíceis, como agora na pandemia,
mas você precisa ter persistência. Não pode desistir, não pode se apavorar, tem que ser racional, pensar, fazer a equipe se animar, enfim. É um trabalho diário, sim, mas é bacana. Essa veia comunitária que o senhor teve o tempo todo, desde o seu início, né? Participando ativamente do partido político, do círculo de pais e mestres da escola dos seus filhos, da comunidade católica, que veia é essa? Olha, quando eu fui para o seminário já havia essa veia comunitária, digamos assim, né? E aí, quando eu estava em Igrejinha, eu ajudei a construir a nova igreja de Igrejinha. Então foi esse colégio, a gente reformou quase todo o colégio, fazendo promoções. Fizemos um pavilhão de esportes no colégio. Então, tudo isso eu gosto e gostava disso, né? Me envolver com a comunidade, isso dá prazer, é bom fazer isso. E como é que foi ser prefeito de uma cidade importante como é a Igrejinha, Sim. né? E com essa vocação do trabalho que a nossa região tem, mas que a Igrejinha tem muito forte, tocando seus negócios paralelo a isso. Olha, né? a minha meta principal era a saúde. Porque eu, como empresário, eu tinha um Fuquinha na época, né? Aí chegava em fim de semana, vinha o pessoal lá em casa, me leva para Taquara no hospital. Na cidade só tinha 3 ou 4 médicos só. Então, ok, eu levava tranquilamente, não havia problema nenhum. Sabe uma coisa, eu vou ser prefeito e nós vamos ter plantão 24 horas por dia aqui em Igrejinha. E aí fui prefeito, imediatamente conseguimos ter alguém na diretoria do hospital, contratei 6, 7 médicos estagiários que atendiam 24 horas por dia, e a partir daquele momento até hoje, o hospital atende 24 horas por dia, no ambulatório. E foi um desafio muito grande, né? Além da saúde, que era modelo na região e continua sendo, toda a arrecadação da Oktoberfest, da entrada, ia para o hospital. Modernizamos o hospital. Todos os bairros nós colocamos esgoto, todos, água, esgoto, calçamento. Construímos 6 creches, porque as mulheres trabalhavam nas fábricas, precisavam ter seus filhos lá. E praticamente reformamos todos os colégios também. E criamos também uma coisa que na época era inédita, a patrulha agrícola. Que nós compramos trator, caminhão para levar adubo e calcário para as pequenas propriedades, e criamos um mercado na cidade para os agricultores venderem seus produtos. Então foi um período muito bom, muito bom. Conseguimos emprego na época existia, não havia tanto esse problema, mas era dar infraestrutura à cidade e saúde e educação. Mas tem que ter time para dar conta das duas coisas. Sim. Olha, veja bem, basicamente, hoje a diretoria da Calçados Beira Rio é todas pessoas formadas dentro de casa. Os gerentes, basicamente, também todos formados dentro de casa. E aí nós temos um programa de formação de pessoas muito bom. Eu digo assim, nós temos o melhor programa de qualidade do mundo. Se chama Conquistando a Perfeição. Porque, basicamente, os programas americanos eram programas de controle de qualidade. Aí o japonês da Toyota ia buscar as causas dos defeitos. E nós, além de controlar, assim, além de buscar as causas, nós focamos nas pessoas. Que no final, quem faz qualidade são as pessoas. O senhor fala sempre que quem faz a Beira Rio são as pessoas. São né? as pessoas. É uma estrutura gigante, a Beira Rio. Sem dúvida. Gaúcha, né? As unidades Fabris aqui, Novo Hamburgo, Igrejinha, Sapiranga, Osório, Teutônia, Candelária, Roca Salles, Santa Clara do Sul. E a gente viu agora recentemente a reinauguração da unidade Mato Leitão. E Candelária, né? você falou? Candelária. Isso, uhum. ok. São todas as fábricas aqui no estado. Mas é gente que faz isso. É gente que faz. Gente que faz e a gente precisa saber valorizar essas pessoas. Então é muito bacana quando eu participo desses programas do Conquistando. Você vai lá numa unidade e diz, olha, eu trabalho há 23 anos na Beira Rio, eu cuido do setor tal, eu sugiro que podemos melhorar aqui, acolá. Eles sugerem as melhorias e se comprometem com as melhorias. É muito bacana. Além disso, nós temos mais de 300 prestadores de serviços.
ateliês e pequenas fábricas, enfim. E procuramos comprar toda a nossa matéria-prima aqui no estado. Quer dizer que são 9 mil empregos diretos. Direto. Tem mais um universo de pessoas tem mais, engajadas. tem mais. A gente, eu não sei dizer, mas passa de 15 mil pessoas. Imagina. O que o senhor faz hoje no dia a dia? Qual é a sua função e como é que o senhor se organiza para poder dar conta de toda a seu... e se envolver na operação? O que o senhor se envolve? Olha para a marca, olha para o calçado, olha para o modelo? Basicamente, assim, claro, eu controlo financeiro, sou contador formado, né? Os balanços, mas isso aí é uma olhada... O pessoal é bom e faz tudo certinho. Mas a principal tarefa hoje é o comitê de produtos. Escolher quais os produtos vão para o mercado, qual é o preço que vai e estratégias para a comercialização. Hoje nós estamos trabalhando muito fortemente com a América Latina. Quando falo América Latina, inclui também a parte latina dos Estados Unidos, mas sempre com as nossas marcas. É a maior empresa calçadista de toda essa região, da América Latina. Das Américas é a nossa Das marca. Américas. Das Américas. Puxa vida. Falar um pouquinho de Recanto Maestro, o que significa pessoalmente para o senhor esse espaço que envolve lá a Fundação Antônio Meneghetti, faculdade, hotel, restaurantes e mais recentemente as Termas Romanas? Olha, digamos assim, no começo, o Recanto Maestro é um centro de formação. Então lá eu conheci o professor Antônio Meneghetti, um sábio que me ajudou muito, me ensinou muitas coisas, me puxou muito as orelhas também, né? Porém eu aprendi muito, né? Aprendi muito com ele. Ele soube dar um sentido a tudo aquilo que a gente faz. E hoje o Recanto Maestro tem a faculdade. Digamos assim, o Recanto Maestro, o mais importante que existe lá é a faculdade. Porque a faculdade nós temos MBAs para formar diretores, gerentes, empresários, enfim. Meus diretores todos fizeram MBA lá, gerentes também. Então, é um centro de formação. E Mas é uma cidade aquilo ali, né? Tem bastante. Hoje tem... É uma estrutura gigante. Né? Uma grande estrutura. Para dar sustentação à faculdade, porque é tudo dinheiro privado. Uhum. Então, tem os hotéis, né? Que além de receber quem vai lá estudar, também tem a parte turística, tem restaurante bom, né? Tem de Paolo lá dentro. Tem de Paolo lá dentro, sim. Então, para dar sustentação à faculdade, dar trabalho aos estudantes, né? Porque muitos deles moram lá no Recanto. Então, eles têm que trabalhar um pouco. Então, a oportunidade para eles trabalhar nas termas, né? Nos hotéis, nos restaurantes é muito importante. Eles trabalham e vão aprendendo a liderança, etc, etc. Então, é verdadeiramente um centro de formação. Eu recebi um material do senhor aqui maravilhoso, uma reportagem de jornal, da revista Gol, agora de abril e maio, onde aparece o senhor com uma roupa de turista, bem confortável, à vontade, chapéu Panamá. Tá dando para curtir um pouquinho as termas? Dá sim, dá, tranquilo. Mas esta camisa é do professor. Ele que desenhava essas camisas. É uma herança para o senhor, então? É uma coisa que o senhor guarda com carinho? Não. Ele fazia os desenhos e mandava produzir. Era um excelente designer também. Linda. Toda a arquitetura do Recanto, ele dava as linhas principais. Vamos falar um pouco de política? Não, mas deixa eu terminar a questão do Recanto, tá? Claro. Lá também nós temos plantação de oliveiras. Este ano nós fizemos a primeira colheita. E, aliás, nós estamos incentivando lá na região, fizemos um evento lá no hotel na semana passada, para incentivar os pequenos agricultores a também plantarem oliveiras. Porque nós vamos ter uma fábrica de azeite lá, e aquela região depende muito do fumo, os pequenos agricultores. E o fumo hoje dá sustento, sim. A gente quer dar outras alternativas, produzir oliveiras e ter também indústria de doces, e outras alternativas para aqueles municípios lá. Então, mas a oliveira, para mim, do pouco que eu conheço um pouco, pode ser a redenção da metade sul do estado. Que aquela região da campanha, ela é própria para as oliveiras. Então,
Por isso a gente está estimulando, a fundação está estimulando que os agricultores comecem a olhar e plantar. Exige um investimento inicial, sim, mas depois tem colheita para 200, 300 anos. Então o Recanto tem todo esse viés, né? Também para formar alunos lá. Aliás, a próxima faculdade a gente gostaria que fosse agronomia lá, porque tem muitos filhos de agricultores lá que gostariam de fazer o curso de agronomia também. Então o Recanto convido a todos a conhecerem, vale a pena. As termas funcionam... As termas estão aguardando todo mundo lá. Funcionam de quinta a domingo. As termas estão aguardando todos nós lá com água salgada. É única no mundo. Salgada a 42 graus. Exatamente. Que delícia. Vamos falar de política na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Roberto Argenta. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo esse grande empresário do nosso país, o senhor Roberto Argenta, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos. Não estaremos, né, senhor Roberto, no SIC este ano, infelizmente postergado para 2022, mas estaremos lá na Zero Grau em novembro, com toda certeza. O senhor está sempre presente na feira. Sem dúvida. O senhor vai à frente e está sempre presente, né, recebendo seus funcionários e clientes, né? Faculdade NH, aqui você vive o conhecimento, e o apoio de Locfer Fechaduras. Muito bem, provocava o senhor para que a gente falasse um pouco de política. O senhor, além de prefeito e vereador na sua cidade, foi deputado federal muito atuante, uma série de setores que eu fiz alguns recortes para a gente conversar um pouco sobre isso, valorizando o empreendedorismo, o emprego, o trabalhador, a formação profissional, a desburocratização, né? E aí tinha aqui, proposta do programa Talento Empreendedor, como concessão de financiamento às pessoas que queriam empreender, que querem empreender, gerar emprego e renda. Depósito do Fundo de Garantia em conta poupança. Até hoje, isso fazem 20 anos, até hoje isso não acontece. Como fica parado a burocracia, como a burocracia nos impede de caminhar, doutor Roberto. Com livre movimentação do empregado, criação de um programa de graduação universidade funcional, bolsa de estudos para nível superior, tendo como contrapartida a prestação de serviços como estagiários, pagamento parcelado e antecipado do 13º e das férias, categoria trabalhador empresário como uma forma alternativa de contratação e de trabalho. E aí aquelas pegadinhas que a gente vê no governo, né, que a gente nos ressente, que nos sentimos bobos como pessoas que pagam impostos. Imagino o quanto o senhor paga de impostos, recolhe de impostos para esse país. Necessidade de identificar radares e pardais, que são caça-níquel, né? E a correção da tabela do imposto de renda, uma coisa que o senhor falava lá no início dos anos 2000, que lá no governo Fernando Henrique já não era corrigida desde 94. É mais fácil gerir a sua empresa, né, senhor Roberto? Olha, do que mudar a coisa pública, parece. Mas eu acredito que aos poucos está mudando. Amém. Aos poucos está tendo em todo o país a necessidade do empreendedorismo, da produção. Quando o governador Colares assumiu no Palácio Piratini, eu fui lá e aí eu vi uma frase do Getúlio Vargas: se queres combater a carestia, incentiva a produção.
O que foi dito lá vale hoje. Então, nós temos que trabalhar nessa questão de geração de emprego, e a geração de emprego passa pela produção. E eu digo o seguinte, ó, num município que não tem nenhuma indústria, e eu já visitei esse ano, divulgando a faculdade, divulgando as termas, mais de 200 municípios. E onde tem indústria, o município é diferente. Onde não tem indústria, não tem oportunidade para os jovens. Então, eu acho que nós temos que achar uma forma de incentivar, se naquele município se criar uma pequena indústria de geleias, por exemplo, o Feliz ou o Agudo tem produção de moranguinho, faz uma indústria de geleias. Digamos assim, por 15 anos, até 50 mil por mês ou até 30 mil por mês não paga ICM. Para aquela pequena empresa é muito. É quase a folha de pagamento deles. E vai incentivar os agricultores a produzirem mais, porque lá, eles vendem a moranguinho só na safra e o que sobra praticamente não tem colocação. Mas não é só moranguinho, é abóbora, é morango, várias coisas que podem ser feitas. E esse estímulo, digamos assim, a prefeitura pode ajudar a fazer terraplanagem do terreno, fazer acesso. Quer dizer, temos que pensar em ter indústria em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Isto é fundamental, porque se vê a zona aqui, a Serra, tem indústria. É outra realidade em relação à metade sul. Porque na metade sul não tem indústria, tem muito pouca indústria. Tem, mas é muito pouco. Então, a indústria gera empregos. E aí, passando por vários municípios, você sabe, Rodrigo, que nós temos mais de 50 municípios que não têm acesso asfáltico. Imagina, 2021. A Amaral Ferrador, fica lá perto de Camaquã. São 40 quilômetros de chão batido para chegar na cidade. Como é que um jovem vai sonhar? Vai sonhar em fugir dali, né? Então, e tem potencialidades. Lá já tem, no município vizinho já tem uma indústria de azeite. Tem potencialidades. Mas temos que levar, porque não adianta deixar as pessoas virem para a grande cidade. Temos que desenvolver lá naquela pequena cidade. Dinheiro para fazer asfalto, né? Primeira pergunta. Tá bem. Já sugeria em governos passados também, por que não vendemos o Palácio das Hortênsias em Canela? Vai dar para fazer um bom asfalto. Aquele palácio, aquela região é valorizada. Mas tem muitos prédios do Estado não usados. Para minha surpresa, tem prédios ainda da antiga Caixa Estadual por aí. Então tem que pegar esses prédios não usados, vender e levar asfalto para esses municípios, né? Porque aí vai gerar mais produção. O senhor lançou no ano passado uma carta chamada Brasil, País do Presente. Sim. Onde o senhor falava das nossas qualidades, né, enquanto uma agricultura fortíssima, uma indústria dinâmica, um comércio e serviços criativos e, o mais importante, um povo forte e trabalhador. E aí sugeria, entre as suas colocações, o ponto forte é a sugestão de utilização das nossas reservas cambiais, que hoje são quase 2 trilhões de reais, né? Estão lá paradinhas nos esperando. Essencialmente, investimento em saneamento básico, moradias populares e infraestrutura, estradas, ferrovias, portos, aeroportos e irrigação. O senhor teve um retorno desse... Foi um grande barulho que foi feito naquele momento. Olha, o presidente lhe deu algum retorno? O presidente deu retorno, sim, foi encaminhado aos ministérios da infraestrutura, da economia, mas aí se observa também que uma das sugestões que eu dei era manter a taxa de câmbio elevada para incentivar as exportações, porque a China se desenvolveu com as exportações. Perfeito. E aí a infraestrutura é fundamental para o nosso país. Estradas de ferro é fundamental. Eu entendo que se você investe em ferrovia, por exemplo, infraestrutura, e você emite dinheiro para aquele investimento, não vai gerar inflação. Por quê? Porque você tem mais moeda, mas tem mais patrimônio, mais bens e serviços. O que é inflação? É ter mais moeda e não acompanhar bens e serviços. Então, o dinheiro para o investimento poderia vir das reservas cambiais, sim, mas a China fez... Como é que a China fez os investimentos na China?
né? Não tiveram empréstimos externos. Fizeram com o dinheiro deles. Com as reservas cambiais das exportações também. Então, para mim, o investimento que gera produção, ele não é inflacionário. Ele não é inflacionário. Pode botar esse dinheiro no mercado. Não, ele não é inflacionário por quê? Porque você vai ter mais dinheiro no mercado, ok, mas você vai ter mais bens e serviços. Então a conta se equipara. Perfeito. Então é muito importante. Imagina uma empresa que não investe, fica 2 anos sem investir. Está desatualizada. O país também tem que investir constantemente. O seu nome ele é constantemente lembrado como o nome de um grande gestor para ocupar espaços públicos para a gestão da coisa pública, né? A necessidade que a gente tem de qualificar esses espaços, que são nossos, né? São os nossos síndicos ali, né? Sem dúvida. Recentemente foi suscitada a possibilidade que o senhor venha novamente a se colocar à disposição de ocupar algum espaço. O senhor enxerga a possibilidade realmente de vir a ser candidato ao governo do Estado, por exemplo? Olha, sei que é um assunto espinhoso para a gente conversar, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso nesse momento. Eu quero ajudar o Estado, né? Olha, para ter uma ideia, quando o governador era o Tarso Genro, eu durante o período fiz parte do Conselhão. Eu, quer dizer, não era do partido dele, etc, etc, mas eu quero ajudar o Estado, não importa quem é o governador, né? Assim como os outros governadores também, eu procurava sempre dar sugestões para ajudar o Estado, desde o governo Rigoto, a Ieda, né, o Sartori, eu estou à disposição para ajudar o Estado, né? Então, assim, muitas pessoas falam nessa possibilidade, mas eu acho que ainda é cedo, né? O senhor está afiliado hoje? O senhor está afiliado a algum partido? Estou filiado a um partido, sim, né? Mas a questão de concorrer aí é diferente, né? Até lá tem, até final de março tem tempo para decidir isso, é isso? Não, mais. Tem março que se filiar de 2022, né? Não, tem que se filiar ao partido que vai se concorrer até setembro, outubro, eu acho. E aí o senhor, olha, até lá pode ser convencido? Olha, eu quero conhecer todo o Estado, os 497 municípios. É um turismo regional também. Perfeito. Levar conhecimento de todas, visitar clientes, né? E levar conhecimento das lideranças das termas. E isso aí é bom. É bom você conhecer, você ver, e para poder dar sugestões, né? Isso até lá vamos ver, né? Até lá vamos ver. Eu falo com o pessoal da beiraria, não, mas tem que cuidar da beiraria, papapá, né? Tem toda uma... Mas, enfim, eu sempre gostei de política, né? Meu pai já tinha sido vereador, né? Então, é uma possibilidade, mas até lá vamos ver, né? Tá bem, tá bem. Foi uma grande honra poder conversar com o senhor, poder compartilhar um pouco da sua visão de mundo, da sua experiência, né? Da sua história com a gente, com os nossos telespectadores e internautas, e desejar sempre sucesso crescente à nossa Beira Rio, essa empresa que nos orgulha tanto, e ao Recanto Maestro, né? Esse espaço, a Termas Romanas, esse espaço maravilhoso no coração do nosso estado, né? E que é inclusive um exemplo de um novo mundo possível, né? Para a metade sul do nosso estado, Santa Maria, que está ali bem no meio desse caminho aí, né? Olha, eu gostaria de ainda ressaltar o seguinte, o Brasil é o país mais humanista do mundo. Aqui, árabe e judeu tomam um cafezinho na mesma esquina ou juntos, né? Quer dizer, não existe problema de religião, de raça, nós somos um país humanista. Isso é a maior força do Brasil, é essa. Nenhum país do mundo pode dizer é igual a nós. Nós somos o país mais humanista do mundo. E nós, sendo o país mais humanista, nós temos que saber nos valorizar. Saber nos valorizar, saber fazer as coisas bem feitas e saber levar para o mundo as nossas qualidades, né? E eu viajei pelo mundo até bastante, mas o melhor lugar do mundo é o Brasil. E o Rio Grande do Sul, se todo mundo pegar junto, pode ser o melhor estado do Brasil. E o senhor fala, como sacou bem na sua carta,
o Brasil é o país do presente, Exatamente. não do futuro. Né? O futuro que nunca chega Olha, não nos interessa. eu acredito que nós vamos ter 15 anos de prosperidade pela frente. Amém. Potencial tem. Uma grande honra. Muito obrigado, Sr. Roberto Argenta. Ok, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Hoje numa conversa de peso com um homem da Beira Rio, do Recanto Maestro, das Termas Romanas, Sr. Roberto Argenta. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.